Eu lembro uma vez, isso deve fazer uns 7 anos já que eu atendi essa pessoa, foi na clínica escola. Era um paciente que tinha uma dessas crenças que a gente está comentando aqui, de que de que as pessoas, e é interessante que você comentou no início lá que os pacientes desenvolvem uma visão de que eles são muito centro do mundo, né? E todo mundo está olhando para ele, todo mundo se preocupa com o que ele está fazendo. E essa pessoa estava no supermercado e ela veio para a consulta porque ela teve que ir embora do supermercado numa crise de ansiedade e tal. E ela tinha certeza, ela chegou com essa queixa. Olha só, pessoal, vamos detalhar isso daqui. A queixa foi, eu tive aquele problema de ansiedade no supermercado, e aí a frase que ela construiu, e essa eu lembro que descrevi muito bem na época para a professora, a frase era, as pessoas do supermercado estavam me olhando e rindo de mim. Essa foi a frase. Aí eu comecei a debulhar a frase. Falei, bom, quais as pessoas? Aí eu descobri que não eram as pessoas, eram duas pessoas. Eu perguntei, mas quem que são essas pessoas? Eram duas senhoras. Falei, mas que evidência que você tem para me trazer de que elas estavam olhando para você e rindo de você? Não, eu estava com elas no mesmo corredor, elas estavam conversando e rindo. O paciente tinha certeza que era dele. O mundo, na cabeça dele, se construiu de uma forma que só podia ser aquela conclusão. Ele não conseguia, como você comentou, ter um escape cognitivo, um amortecedor cognitivo, para quem sabe pensar, talvez elas estejam rindo de outra coisa, não de mim, era dele. Até que um momento eu fui fazendo, né, fui apertando ele ali, naqueles questionamentos que a gente faz. Chegou no final da linha, eu perguntei, mas quais são as evidências que você tem que duas senhoras de cabelo branco estavam no supermercado terça-feira de manhã rindo de você? Do outro lado do corredor, longe. Aí é aquele momento da terapia que acho que vocês já devem ter passado muitas vezes, que o paciente dá uma tela azul. E pup! Não, mas então elas não estavam rindo de mim? Aí abriu-se esse amortecedor cognitivo. Opa, talvez existe uma outra explicação para o mundo, que não você, e estavam rindo de você. Aí a gente foi fazendo experimentos de exposição e ele descobriu que o mundo não estava nem olhando para ele. É muito legal, né? Interessantíssimo. Deixa-me comentar algumas coisas. Não sei se a Ju queria falar alguma coisa. Não, pode comentar. Esse exemplo é... Olha, primeiro a gente tende a ser egocêntrico. E egocêntrico é assim, é uma tendência que a gente tem de achar que as coisas se dirigem a nós. Isso é assim com nós e nossos primos primatas também, né? Nossos outros, ou com outros animais. Porque por autoproteção. Se eu tô vendo que você quer arrumar esse copo na minha cabeça aí, que você levantou agora, eu vou sair rapidamente aqui, porque isso me protege. Mas alguns de nós têm isso muito aflorado. Então é essas visões autorreferentes, tá? Aí nesse exemplo aí foi brilhante para você ver que ele tá autorreferente. Ele pensava alguma coisa sobre ele mesmo, da ordem do eu sou estranho. De alguma forma, ele deve ter algum tipo de pensamento, algum tipo de crença sobre qualidades negativas dele mesmo. E isso o faz passível de ser criticado, de que pessoas riam dele. Certamente isso vai fazer eco de alguma coisa da infância ou da adolescência dessa pessoa, né? E uma outra coisa que é interessante também é que todas essas perguntas que você fez para ele, a gente poderia colocar como reestruturação cognitiva, dão trabalho. A pessoa, esse azul, essa tela azul que dá, a pessoa não tinha pensado naquilo, porque é muito mais fácil para o cérebro ter a certeza de que a Ju tá rindo de mim. E funcionou outras vezes, né? Ele vai embora, diminui a ansiedade dele, resolve o problema. Confirma o ciclo. Então, você emprestou o córtex para ele. E a gente espera que ele use isso mais vezes. Você falou que alguns eventos ali na infância, né, de colocar entre aspas ali, de traumas, podem fazer com que as pessoas desenvolvam essas crenças centrais. E aí, às vezes, a pessoa que está assistindo aqui, né, que às vezes um adulto jovem que está aqui assistindo fala que tem uma crença ali que vai ser, que as pessoas vão abandonar, uma crença de abandono.
Então vamos pegar uma menina, com 5 anos os pais divorciaram, o pai foi embora, ficou só com a mãe trabalhou muito, essa menina cresceu sozinha e a partir dos 22 anos começa a ter muito problema com os namorados, porque acredita que todo namorado vai largar dela. Então o namorado some um dia porque tá ali no trabalho, não deu tempo de pegar o WhatsApp, ele vai terminar comigo, ele não me ama mais, ele vai me abandonar. É uma crença de desamparo. E essa pessoa tá assistindo o podcast, mas eu falo, e aí, né? Eu não consigo voltar lá nos meus 5 anos e não desenvolver essa crença, né? Meu pai largou minha mãe, eu acabei ficando sozinha ali, cresci meio que sozinha. O que essa pessoa faz para combater? Porque muitas vezes essa pessoa já tem consciente, às vezes não com esse nome que a gente tá dando, né, de crenças centrais, de desamparo, mas a pessoa tem consciência, nossa, eu tenho muito medo das pessoas me deixarem, eu sou muito noiada com os namorados ou com amigas. O que essa pessoa faz, já que ela já percebeu que ela tem alguma crença que seja disfuncional, assim? Essa pergunta é muito boa. Aí você só me lembra, depois de dividir pro nosso público 2 coisas. Você falou aquela palavra autossabotagem. Tudo bem, a gente pode usar o termo. Claro, vocês sabem disso. E uma outra é crenças limitantes. A galera usa muito crenças limitantes. Né? Esses 2 termos aí não são termos científicos. A gente acaba usando... para fins didáticos. Para fins didáticos, assim, tá? E aí eu vou voltar a esses 2 termos, você me lembra, Então não é a mesma coisa, só pra gente dizer isso. São construtos muito validados na ciência de que nós temos crenças sobre nós mesmos e sobre as pessoas. Aí, o que essa pessoa faz? Primeiro, o primeiro ponto, essa pessoa pode ter uma crença de desamparo, né? As pessoas me abandonam, ou eu sou incapaz de manter um relacionamento, e também uma crença de desamor. Esses nomes, pessoal, talvez não apareça dessa forma na cabeça de vocês. Eu tenho uma crença de desamor. O que vai aparecer é, ninguém me ama. Sempre dá errado comigo. Nunca consigo ninguém como os outros. Nunca consigo. E se a gente fizer uma pergunta a mais do tipo, o que isso diz sobre você? Aí a pessoa olha mais para si mesma, no caso dessa pessoa, né? Nossa, sempre me abandona, eu acho, porque... Vou dar um exemplo qualquer aqui, né? Porque, na verdade, ninguém gosta de mim. Aí você já começa a ter uma afirmação mais absoluta. Ninguém gosta de mim. E o que faria uma pessoa não gostar de você? Eu sou esquisita, eu sou estranha, eu sou maluca, ou qualquer adjetivo. Ou eu sou incapaz de ser amada. Eu não tenho atrativos pessoais nenhum. Né? Ok, então ela se dá conta disso. E aí uma coisa interessante. Para a teoria cognitiva, isso é muito uma viagem aqui. Os nossos pensamentos, a maioria estão errados. Então, ainda mais nesses casos em que afloram emoções, esse pensamento vai estar mais errado ainda. E errado não que a pessoa esteja... Não que seja uma invalidação de que o sentimento dela está errado, mas essa convicção, essa estrutura, essa frase, se a gente colocar ela em teste, ela vai abrir, ela vai flexibilizar. Então, por exemplo, se a crença dessa pessoa for e eu sou inamável. Uma vez uma paciente falou bem assim, eu sou inamável. Ou eu sou... não sou digna não sou de digna, receber. Eu não sou digna de receber amor, né? Então, a gente vai procurar provas. Né? E pedir provas, igual você fez com o seu paciente, dá trabalho, né? E, a princípio, gera um pouco de emoção opositora. Não, ninguém me ama, você está desconfiando de mim, inclusive você também não está me amando não, terapeuta. Vai se generalizando. Então, quais são os indícios de que isso é verdade? Vamos avaliar esse pensamento? Então, colocar esse pensamento de forma profunda, procurar certas provas serão fundamentais, tá? E você vai ver que existem generalizações. Certamente, via de regra, a pessoa vai encontrar generalizações. A própria frase, ninguém me ama, já é uma generalização. Isso aí é brilhante. Quando a pessoa... E é interessante que falar isso para a pessoa de graça não funciona. Se eu falar, não, vamos supor que seja você, né? Ninguém rapaz, te ama assim, olha seus pais, olha sua mãe, olha seu não sei o quê.
Não funciona. É. Você tá falando isso para me agradar.